24 de novembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 24. Você que é novo no canal, eu te convido a acompanhar as leituras de Provérbios. Todos os meses, desde 2023, nós estamos fazendo a leitura de Provérbios todos os meses. Provérbios é um livro de sabedoria, traz experiência para os inexperientes, traz entendimento e prudência para a boa tomada de decisões em tudo na sua vida. Tem 31 capítulos, então se você ler um capítulo por dia, você consegue ler todos os meses e fortalecer o seu conhecimento, sabedoria para a boa tomada de decisões. Nos meses com 30 dias, basta ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro você pode ler os capítulos 1 e 2 do dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Então hoje é dia 24, vamos ler Provérbios 24. E Provérbios 24 fala basicamente de 4 temas: justiça, sabedoria, equilíbrio, vingança e sobre a preguiça. Eu falei 4 temas, né? Mas eu acabei falando 5. É porque são 5 mesmo. Primeiro, justiça. Segundo, sabedoria. Terceiro, equilíbrio. 4, sobre vingança. E 5, sobre a preguiça. Então vamos ler aqui. O primeiro tema fala sobre justiça. Versículo 1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. 2. Pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Então aqui os versículos 1 e 2 parece que o tema principal é inveja, mas o tema principal é justiça. Por quê? Porque o versículo 1 e 2 estão dizendo assim: não queira estar junto com os ímpios. Não tenha inveja da prosperidade deles. Não deseje estar na companhia deles. Porque destruição é o que planejam no coração. Eles planejam enganar, mentir, trapacear, ganhar vantagem sobre os outros, fazendo o quê? O que é injusto. Então é pela injustiça que os ímpios conseguem os seus benefícios, conseguem as suas vantagens. É pela injustiça, é pela corrupção que eles conseguem as suas riquezas. Eles só falam de violência, ou seja, o que é violência? Agredir outras pessoas. Você não agride só fisicamente. Quando você engana, trapaceia, mente, ganha vantagem, tirando o dinheiro do trabalho de muitos anos da pessoa, vendendo alguma coisa que não existe, por exemplo, você está praticando violência. Você está sendo injusto e agredindo a outra pessoa. Então o versículo 1 e 2 diz: não queira fazer o que é injusto. Não tenha inveja de quem faz aquilo que é desonesto. Agora vem o segundo tema, que fala sobre sabedoria. Versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. 4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Então, todos esses versículos aqui nos falam de sabedoria. Ele começa no versículo 3 dizendo: com sabedoria se constrói a casa.
É com sabedoria que você constrói a sua casa espiritual, a sua casa emocional, a sua vida emocional e também a sua casa, vamos dizer, que você constrói saúde para o seu corpo. Porque nós moramos nesse corpo. Então é com sabedoria que você constrói a sua vida. Casa aqui não deve ser entendido como aquela casa que você constrói com tijolo. Casa aqui está se referindo à sua vida por inteiro. Dentro da sua casa existe o seu lar. O lar, a união com os seus familiares. Dentro da sua casa é onde você repousa a sua cabeça, onde vão os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. Os nossos pensamentos, desejos e vontades estão na nossa alma. É dentro da sua casa que você tem o repouso, que você se alimenta, que você cuida da sua saúde. Então, com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria você constrói a sua vida. E com discernimento se consolida. Ou seja, com discernimento você consolida, significa que você estabiliza a sua vida. Você segue por um caminho que constantemente vai indo bem. Quando nós meditamos em Provérbios 9, nós falamos que a sabedoria tem 7 pilares, tem 7 colunas. As 7 colunas da sabedoria são a instrução. Você deve buscar instrução. Você deve buscar informação para a sua vida, sobre todos os assuntos, de todas as áreas, para que você facilite o seu caminho. Buscando instrução, você vai adquirindo conhecimentos. Conhecimentos são a segunda coluna da sabedoria. Com instrução e conhecimentos, você precisa ir para a terceira coluna, que são os conselhos. Você precisa pedir conselhos para as pessoas que são mais experientes, que são mais sábias, que já passaram por aquela situação, já venceram e têm resultados que podem contar a você. Trocar experiências com pessoas mais sábias torna você mais sábio. Depois você tem que usar a sua inteligência, que é o quarto pilar da sabedoria. A inteligência é o esforço que você faz com o seu raciocínio, pensando nas suas instruções, conhecimentos e conselhos para chegar ao entendimento, que é a quinta coluna da sabedoria. O entendimento é aquele momento em que você já pensou a respeito daquele assunto e você fala a respeito daquele assunto com facilidade. Falando com facilidade daquele assunto, você tem discernimento. Quando aquele assunto parar na sua frente, você sabe, isso é o certo, isso é o verdadeiro, isso é o justo. É isso que significa ter discernimento. Quando você tem discernimento, você consegue ter prudência, que é o sétimo nível da sabedoria, que é a capacidade de você tomar a melhor decisão quando aparecem 2, 3, 4 opções, alternativas para você. Então, quando nós lemos Provérbios 9, nós falamos sobre essas 7 colunas da sabedoria. Então, quando o versículo 3 diz assim, com sabedoria se constrói a casa, significa que você precisa passar sempre por esses caminhos para construir tudo na sua vida. Você vai ter discernimento, a capacidade de diferenciar o que é verdadeiro e falso, o que é certo e errado, o que é justo do que é injusto, e com o discernimento você consolida a sua casa. Você estrutura a sua casa. No versículo 4, ele fala, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Você tem conhecimento, você sabe o que é melhor para comprar, para colocar na sua casa. Versículo 5, o homem sábio é poderoso. Quem tem sabedoria tem poder, poder de decisão, poder de escolha.
poder no sentido de que tem força, tem saúde. Ele é poderoso porque ele sabe quais as decisões a serem tomadas. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Versículo 6. Quem sai à guerra precisa de orientação. Orientação aqui são conselhos. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quando você escuta pessoas experientes naquele assunto, antes de tomar uma decisão, quando você pauta suas decisões na sabedoria, buscando conselho, você toma a melhor decisão. Versículo 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Quem é o insensato? O que não tem bom senso, aquele que pensa, eu faço do jeito que eu quero. Vou fazer do meu jeito. Eu sei o que eu faço. O insensato é o arrogante, o orgulhoso, a pessoa que acha que sabe tudo. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Na hora que tem que tomar uma decisão, aí é que ele percebe que não tem nenhuma solução. Então, o segundo tema aqui de Provérbios 24 é a sabedoria. Versículo 8. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Versículo 9. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Então aqui os versículos 8 e 9 falam sobre não se envolver em intrigas. Intrigas não resolvem nada. Ficar criando guerras, discussões, não resolve nada. O que resolve é você buscar a sabedoria. Ver como resolver o problema e trazer a solução. Levantar a voz, gritar, berrar, xingar, humilhar o outro. Não muda em nada a situação, só agrava. Tem pessoas que entram facilmente em intrigas. Entram em intrigas no trânsito. É necessário ter muito cuidado nos dias atuais no trânsito. Tem pessoas que estão desequilibradas. Estão com uma arma, com um taco de beisebol. Podem agredir você se você não prestar atenção. Versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Tem uma outra versão que diz assim: se você se mostra frouxo no dia da batalha, como é pequena a sua força? Tem uma outra versão que diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será muito pequena. Então o versículo 10 traz a ideia de que se você enfrentar um dia difícil, um dia de guerra, um dia de batalha, não se mostre frouxo, não se mostre fraco, não diga, ai, eu não sei como fazer. Assuma uma postura de combate. Retome a sua força e diga, vamos vencer isso. Porque se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você pensa, eu não posso, eu não consigo, você vai tropeçar, porque você mesmo, você mesma está tirando a sua força. Então, no dia da tribulação, da angústia, da batalha, da dificuldade, diga, eu vou vencer. Deus está comigo. Eu sei que vou saber como resolver. Busque conselho, busque orientação, busque sabedoria. Busque conselheiros para que você avalie como vencer a situação. Versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então os versículos 11 e 12 estão dizendo, se você pode ajudar alguém,
se você pode libertar alguém de uma opressão, de uma angústia, de uma aflição, se você tem condições financeiras e econômicas de socorrer alguém que precisa desse tipo de socorro e você não faz, e depois você diz: eu não sabia. Você acha que Deus não sabia que você sabia? Ele sabe verdadeiramente os motivos da sua omissão. Ele sabe que você não quis fazer, que você olhou e pensou assim: não é comigo. E o próprio Deus, percebendo que você não atende, quando você precisar, você não vai ser atendido. Nós já lemos aqui em Provérbios, no capítulo 11, aqui no versículo 25, que diz assim, veja aqui o versículo, vamos ler o 24 e o 25. 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então veja, o versículo 24 fala: quem dá generosamente aumenta na riqueza. Tem outras pessoas que seguram para não dar e elas caem na pobreza. Aí veio 25: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, Provérbios 11 fala a respeito da generosidade. Com a generosidade, Deus retribui você, aumentando aquilo que você recebe, porque Deus ele se agrada daqueles que cuidam do próximo. Aqui em Provérbios 22, no versículo 9, nós lemos a mesma orientação. Veja aqui o 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, voltando aqui para o 24, Provérbios 24, nós vemos aqui no versículo 11 e 12: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Se você vê que alguém está indo para a morte, você pode socorrer, ajude a pessoa. Seja generoso, seja generosa. A generosidade vai fazer com que você seja retribuído, que você seja retribuída no que você faz. Agora o versículo 13 fala sobre equilíbrio. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Então o versículo 13 fala para que você coma o mel, para que você... Esse versículo 13, quando fala para comer o mel, ele está dizendo: desfrute da vida. Não deixe a vida passar só com trabalho. Tenha o seu tempo para descanso. Tenha o seu tempo para você ouvir uma música, para você ter o seu momento de alegria. Porque tem pessoas que ficam só pensando nas coisas difíceis, nas coisas ruins. O versículo 13 está dizendo: coma o mel também, meu filho. É bom, o favo é doce ao paladar. Aí o versículo 14 volta a falar da sabedoria. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Lendo os versículos 13 junto com o 14, podemos dizer que o comer mel, que o buscar o que é bom, também inclui que você busque a sabedoria. Sabedoria é mel. Buscar a sabedoria para muitas pessoas é algo ruim. Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar informação. Mas para o sábio, buscar a sabedoria também é agradável. Buscar a sabedoria também é bom. Buscar a sabedoria é mel, é doce, porque
ela torna a vida bem mais fácil, em razão dos conhecimentos, da instrução, da orientação, dos conselhos, da inteligência, do entendimento, do discernimento, da prudência na hora da tomada das decisões. Tanto que o 14 fala: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Também é algo importante. Nós já lemos em Provérbios 4, aqui no versículo 7, veja aqui, Provérbios 4, vamos ler o 6 e o 7. O 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Veja o 8. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Então aqui o 7, quando ele fala assim, use tudo o que você possui para adquirir entendimento, use o seu tempo, use os seus recursos. Se você tem condições de pagar ou financiar alguns treinamentos, faça isso. Use o seu tempo. Dedique-se a ter sabedoria. Voltando aqui para o Provérbios 24, versículo 15. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, 15 e 16. Não pense, não fique projetando mal contra o seu vizinho. Se o justo tropeçar, com certeza ele vai sair daquela situação. Deus sempre ajuda o justo. Versículo 17. Fala agora sobre vingança. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Então, versículo 17 e 18. Não fique alegre com a desgraça do seu adversário, do seu inimigo. Deus não quer que você tenha alegria com a desgraça de outras pessoas. Deus não nos criou para guardarmos raiva, ódio, rancor. Ele nos criou para produzirmos frutos de justiça. Os frutos de justiça estão registrados aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, aqui nos versículos 22. Veja aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, esse Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Quem está com Deus produz frutos do Espírito de Deus, que são o amor, a alegria, a paz. A paz. A pessoa não vai pensar, eu quero o mal do meu inimigo. Ou vai guardar ódio, ou raiva, ou mágoa. A paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Versículo 23. Mansidão e domínio próprio. Então, o domínio próprio é: o outro pode fazer o mal para mim, mas eu não deixo que esse mal entre no meu coração a ponto de eu me perverter e desejar o mal da outra pessoa. O domínio próprio é: ele pode fazer o mal, mas eu sei quem eu sou. Eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu tenho sabedoria, eu sei quem eu sou em Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu guardo o amor. A pessoa que faz o mal para mim é uma pessoa que, na verdade, ainda não descobriu que existe uma vida melhor, que existe um relacionamento com Deus, que existe um lugar
onde é possível ter alegria e paz, onde é possível ter paciência, bondade e fidelidade. Tanto que Jesus disse, quando aquelas pessoas estavam crucificando ele, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estavam achando que Jesus era um mentiroso, que Jesus não ressuscitaria, que ele estava inventando histórias. Então eles mataram Jesus, sem saber o que estavam fazendo. Outros mataram Jesus por inveja. Os sacerdotes estavam com muita raiva porque Jesus pregava e as palavras dele tinham autoridade. Então eles mataram por inveja. Mataram porque não sabiam que ele era o Deus Filho. Não conseguiram ver isso nele. Voltando aqui para Provérbios 24. Aqui no versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. 20. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Aqui é um reforço do que nós já lemos nos versículos 1 e 2. Não é para ter inveja dos ímpios, porque eles só pensam na violência, eles só pensam na destruição. Então o 19 e o 20 estão repetindo essa ideia. Não fique com inveja de quem faz o que é errado. Não existe futuro para o mal. O 20, não existe futuro para quem faz isso. E a lâmpada dos ímpios se apagará. A lâmpada é a vida deles. Eles vão perder a vida deles, a luz da vida. O Salmo 119 fala no versículo 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aqui, Salmo 119, no versículo 105, ele diz aqui, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, quando fala lá em Provérbios 24, no versículo 20, que a lâmpada dos ímpios se apagará, eles não vão ter conhecimento da palavra para seguir no caminho correto. Eles vão acabar seguindo pelo caminho da morte eterna. Então, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os nossos passos e é a luz que clareia o meu caminho. Então aqui, no versículo 20, não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. 21, tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Quem são os dissidentes? Os que ficam criando revoluções, guerras. Versículo 22, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Então o versículo 21 está dizendo, tema ao Senhor, tenha extremo respeito por Deus, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Também tema o Rei, tenha extremo respeito pelas autoridades, pela lei. Não se associe com os dissidentes, aqueles que criam revoluções e guerras por causas injustas, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? 23. Aqui vão outros ditados dos sábios. Antes de ir para o 23, esse 21 e 22 aqui. Se você pode lutar por aquilo que é justo, se você pode entrar numa manifestação que lute por algo que está de acordo com a palavra de Deus, você deve entrar. Deve existir uma resistência ao governo. Quando o governo faz alguma coisa que está claramente errado.
O versículo 21 e 22, quando ele diz: tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois eles terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Fala para você não se juntar com aqueles que criam guerras e revoluções que não sejam por causas justas. Para fundamentar isso que nós estamos falando, nós podemos ir no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Aqui em Mateus, no capítulo 21, nós vemos aqui nos versículos 12 e 13, que, veja aqui o 12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Esse texto que nós lemos mostra que Jesus não concordou com a política que os sacerdotes tinham colocado no templo. A Bíblia fala que eles faziam sacrifícios. Então, os pobres que não tinham condições de pagar por um boi, por uma ovelha, por um cordeiro, eles compravam pombos para oferecerem a Deus. Antes de Jesus morrer e dar a sua vida para salvar-nos dos pecados, havia o sacrifício de animais. E eles colocavam as pombas que eram vendidas dentro do templo. Por que eles vendiam as pombas dentro do templo? Porque eles cobravam mais caro. Pessoas chegavam no templo para adorar a Deus e não traziam a pomba. Então eles diziam assim: aqui está uma pombinha. Só que o preço da pomba dentro do templo era o dobro. Então Jesus, vendo aquele comércio, ele entrou no templo e esse comércio tinha concordância de todos os líderes. Então as autoridades ali diziam: está certo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que estavam ali, comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então nós vemos aqui que Jesus, ele não concordou com o que estava errado. Então aqui nos versículos 21, aqui quando nós lemos aqui o 21 e o 22, tema ao Senhor. Ou seja, tenha extremo respeito pelo Senhor. Coloque ele em primeiro lugar e também respeite o rei. Respeite as autoridades, meu filho. E não se associe aos dissidentes. Os dissidentes, aqueles que criam divisões e guerras por questões que não são justas. Versículo 22. Pois eles terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Se você não coloca Deus em primeiro lugar e toma suas próprias decisões dizendo eu faço o que eu quero, Deus não cuida da minha vida, a destruição repentina vem. E nós vemos isso na prática no dia a dia. Pessoas que se envolvem com muitas pessoas em muitos relacionamentos e depois ficam feridas e machucadas, porque não seguiram o mandamento de Deus que fala: escolha uma boa pessoa, case-se e forme a sua família. Pessoas que se envolvem em jogos de azar ou se envolvem em negócios desonestos. Ganham dinheiro e de repente tropeçam. Então eles não temem ao Senhor. São dissidentes. Eles pagam a consequência. E aqueles que também criam revoluções sem causa contra as autoridades também acabam sendo julgados e condenados porque aquilo que eles estão pedindo não tem fundamento na lei, não tem fundamento de justiça. Agora, Jesus, vendo que a injustiça acontecia no templo, ele não deixou isso
sem se insurgir contra aquilo ali. Agora o versículo 23. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Veja, mais um versículo falando sobre justiça. Nós comentamos que Provérbios 24 fala sobre o valor da justiça. Ele está destacando mais uma vez. Não seja parcial. Seja justo. 24. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. 25. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Então você vê aqui o 23, o 24 e o 25, falando não seja parcial com a justiça. Diga ao ímpio, você é culpado. Diga ao justo, você é o justo. Versículo 26. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Então, o beijo nos lábios aqui é uma simbologia de algo que é bom, de algo que é agradável. Então, seja sincero, seja transparente. Vamos lembrar que sincero vem de sem cera. Um vaso, quando está trincado, coloca-se cera para se esconder a sua trinca, para pintar, para esconder aquela rachadura. Agora, aquele que é sincero é aquele que vai diante de Deus sem máscara, sem colocar uma cera, sem esconder aonde precisa ser tratado, aonde precisa ser consertado. Então, a resposta sincera é como um beijo nos lábios. Falar a verdade, ser transparente com Deus, é agradável. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Versículo 27 é um conselho sobre planejamento. Organize as coisas que você precisa antes de constituir a sua família. Faça as coisas pela ordem. Não queira algo que você ainda não preparou o caminho. Versículo 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Então, versículo 28, mais uma vez sobre justiça. Seja justo. Não testemunhe contra ninguém sem justiça. 29 fala sobre vingança. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Não fique carregando sentimento de vingança. Se alguém fez algo de mal a você, perdoe, tenha domínio próprio, preserve os frutos do Espírito na sua vida, que nós já lemos ali em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E agora o versículo 30 até o 34 falam sobre a preguiça. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Então veja, ele chama o preguiçoso de homem sem juízo. 31. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Versículo 32. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. 33. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 34. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Então aqui os versículos 30 ao 34 estão combatendo a preguiça, dizendo que aquele que não faz o que tem que ser feito acaba na miséria, acaba na pobreza. Esse texto de Provérbios 24 reforça aquilo que já foi lido em Provérbios no capítulo 6. Aqui em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 6, está escrito: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. 7. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. 8. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Então aqui, Provérbios 6 fala que
nós precisamos aproveitar as épocas boas para criar investimentos, para ter reservas quando precisarmos no futuro. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? O sono aqui é não ficar atento às etapas da vida. Versículo 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Você nunca espera a hora que o assaltante vai vir. Você nunca espera a hora que vai vir uma crise. E a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Vamos lembrar aqui que preguiçoso no contexto de Provérbios não é só quem não trabalha, não é só quem não pensa em investimentos, mas preguiçoso também é aquele que fica acomodado, que fica muito tempo num único lugar, que não pensa em multiplicar as suas rendas. Veja aqui Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, fala assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Então ele está dizendo, atirar o pão é aquilo que você ganha. Invista em vários campos. Depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O seu desenvolvimento em novas habilidades, em novos negócios, o pensamento em ter várias fontes de renda, não apenas uma, faz com que você seja resistente a todas as crises. Se surgir uma crise numa das coisas que você faz, você tem a outra fonte. Veja o 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O versículo 2 está dizendo o quê? Tenha amigos, tenha investimentos com várias pessoas, tenha pessoas que possam ajudar você nos momentos da crise. Você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra. Versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. Então o versículo 3 está dizendo: quando as nuvens estão cheias de águas, elas derramam chuva sobre a terra. Quando você cria os seus investimentos, quando você prepara o seu futuro, você prepara um tempo de chuva, você prepara um tempo de prosperidade para você. Versículo 4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, quem fica olhando para que surja uma situação favorável, nunca vai fazer o que tem que ser feito. E o versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então esse texto aqui, de Eclesiastes 11, do versículo 1 até o versículo 6, especialmente o versículo 4, que fala que se você ficar olhando o vento e olhando para as nuvens, você não vai plantar, e que você deve plantar de manhã e também de tarde, são versículos que falam sobre como o texto de Provérbios, dentro do contexto da Bíblia, deve ser lido. Preguiça não é só quem fica sem fazer nada. Preguiça envolve também quem fica acomodado. Porque, como diz aqui o 34, a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Você não espera quando vem uma crise, quando vem uma situação que naquele negócio que você atua, se você trabalha só com um negócio, você acaba ficando à mercê disso.
Essa é a meditação de Provérbios 24. Agora eu quero fazer um convite a você. Nós vemos aqui, né, que Provérbios 24 fala sobre justiça, fala sobre sabedoria, buscar a sabedoria, fala sobre o equilíbrio, né, para que você não tenha sentimento de vingança, né, e fala também sobre a questão da preguiça. Agora eu quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e deseja cuidar da sua casa espiritual, que deseja cuidar do seu relacionamento com Deus, que você sente que você está longe de Deus. Para que você possa se aproximar de Deus, você deve receber a Jesus. Jesus foi quem morreu por todos os nossos pecados e ele nos traz a salvação. Salvação do quê? Nós somos pecadores e os nossos pecados são justificados diante de Deus porque Deus enviou Jesus para que ele morresse por toda a humanidade, porque ele foi o único homem justo, a única pessoa que viveu na terra com justiça. Então Deus aceitou a morte do seu próprio filho Jesus como justificação dos pecados de todos. Então todos os que recebem a Jesus são justificados dos seus pecados e se tornam filhos de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe salvação. Você pode ver isso aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Veja aqui a Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração você crê para que você receba a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Nós estávamos cheios de pecados, sem ter como chegar a Deus. Deus enviou Jesus para que morresse e desse a salvação. Então você crê em Jesus. Você crê. Jesus morreu por isso, para que eu receba o perdão dos meus pecados. Por isso que ele morreu. Então, com o coração, você acredita que Jesus é o Filho de Deus. Você acredita na justiça de Deus. E uma vez que você acredita no coração, você abre a boca e fala: eu aceito ele. Como diz o 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, eu reconheço que ele é o único Senhor. Ele é Senhor porque ele morreu por mim e ele pode ser o meu Senhor. E eu recebo ele. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Salvo do quê? Dos seus pecados e de ficar e viver uma vida longe de Deus. Então, creia no coração que Jesus é a justiça de Deus, que o sacrifício dele na cruz por todos nos purifica dos pecados. E agora faça uma oração comigo para que você seja filho, para que você seja filha de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe, Deus, como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para que eu possa te seguir até o fim da vida e escreve meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Agora você está com ele, o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus vai agir na sua vida. Ele coloca um aperto no seu coração e no seu peito quando você está por um caminho errado. Ele fala com você com pequenas frases, dizendo: siga por aqui, faça assim. Ele fala com você quando você medita na palavra, fazendo com que você reflita nos textos da Bíblia e entenda qual a vontade dele. Como nós estamos fazendo lendo Provérbios. Provérbios é um livro que é palavra de Deus, nos ensinando como caminhar na justiça, na verdade, na luz que é dele.
e a tomar decisões sábias em tudo aquilo que fazemos. E ele também fala com você por meio de sonhos. Você pode orar e você pode dormir e ter um sonho onde Deus mostra qual o melhor caminho que você deve seguir. A Bíblia tem muitos relatos de pessoas que receberam respostas de Deus através de sonhos. E ele também pode usar profetas. Os profetas são pessoas que têm o dom de transmitir os recados de Deus. Você não conhece a pessoa, ela vai até você e ela diz: você está me pedindo isso. E a resposta de Deus para você é isso, isso, isso. A pessoa, você nunca viu aquela pessoa, de repente a pessoa aparece no seu caminho e fala isso a você. Deus coloca no seu caminho para trazer a resposta às suas orações. Então, procure uma igreja agora que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Jesus está vivo, ele ouve as suas orações e você não precisa adorar a nenhuma imagem, a nenhum santo e a nenhum anjo. Aqui no livro de Salmos 115, você vê que, veja o versículo 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus tem todo o poder. 4. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Versículo 5. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Versículo 7. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então aqui está o texto de Salmo 115, versículo 3 a 8, dizendo que as imagens não podem fazer nada. Jesus está vivo e está nos céus. Ore exclusivamente a Jesus. Ele vai ouvir as suas orações e vai responder a você. Dessas formas que nós falamos, porque ele continua sendo Deus. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém e amém.